a minha primeira dinâmica de agência foi quando eu estava buscando o meu primeiro estágio. E, e aí o teste, né, a prova para o primeiro estágio, era justamente criar uma ideia para um briefing fictício que foi colocado ali para os estagiários fazerem. Então, recebi um briefing, né? E aí eu honestamente não lembro muito bem o briefing, mas assim, eu lembro que eu tinha que fazer um desenho à mão, né? Então eu tinha que responder ali aquele briefing pensando numa campanha à mão mesmo ali, lápis e papel. O que eu achei o processo muito interessante mesmo, né? Assim, foi isso, assim, esse foi meu primeiro processo de agência, assim, receber um briefing e ter que resolver ele ali com uma solução, escrevendo na mão, desenhando na mão, e depois eu acabei, felizmente, passando aí nesse processo seletivo e fui estagiário aí dessa agência. Gente, às vezes vocês vão ver meninas aqui, tá? Que são as minhas filhas. Faz parte, né? Faz parte do home office, né? Mais uma dinâmica de agência, Matheus. Aparecer crianças no meio do bate-papo, no meio da reunião. Normal. Perfeito, perfeito. Muito Mas é bom. isso, essa foi minha Então, primeira. E você, Matheus? Conta aí. puta, a minha primeira dinâmica, na verdade, eu nem estava ainda empregado numa agência. Eu estava numa entrevista na DM9 e eles aplicaram ali quase a mesma coisa que você. Era para a gente colocar ali numa cartolina, desenhando também, recortando de revista e tal, como que a gente via a nossa participação ali dentro, né? E era o ano que a DM9 estava completando 25 anos, então estava girando tudo em torno desse contexto, né? E aí eu pensei, pô, que legal, né? Deve ser uma coisa até divertida de se fazer quando você está lá dentro mesmo. E quando eu entrei numa agência, também foi mais ou menos isso, né? Que a minha primeira passagem por agência foi na criação, e aí chegou o briefing e todo mundo se reuniu e tal. Aí tá bom, então vamos fazer esse negócio acontecer. E aí a galera dando ideia, dando ideia, dando ideia, e eu só tava assim, né? Tipo um ping-pong, vendo a galera falar. Eu não sabia muito bem como colaborar, mas ali foi um choque para mim, né? Do que eu imaginava e do que de fato é. Então, assim, na primeira vez que eu tive essa chance, eu não tive a melhor das participações, não, vou ser bem sincero com você. Né? Eu acho até que não pude colaborar muito. Né? Já era um job que já estava em andamento, era um briefing do briefing, então eu fiquei um pouco perdido, não foi das melhores. Mas depois, com o tempo, você vai pegando o jeito e aí você vai melhorando, 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 melhorando. Não, sem Né? dúvida. Eu acho que também é natural, né, o jovem estudante que está entrando na área, ele ficar ansioso, né, por já querer mostrar trabalho, né, assim, então querer mostrar que tem algum valor ou que conhece alguma coisa. Isso é natural. Eu passei por isso, o Matheus também, né, mas é ao mesmo tempo natural a gente ficar perdido no começo, né? Então, as primeiras reuniões que a gente participa, a gente fica ali só ouvindo, tentando entender o que está acontecendo, né? Porque ninguém vai parar a reunião para te explicar, né? Tintim por tintim o que está acontecendo. Ó, então, ó, a gente está falando sobre esse assunto, a gente quer chegar nesse lugar, né? Ninguém vai fazer isso, né? Com certeza. Vai de você ali, cara, catar as coisas que estão acontecendo, anotar, né? E aí, pouco a pouco, você vai conseguindo entender o que está acontecendo, como se colocar numa reunião, como se colocar num brainstorm, né? Sem ansiedade de querer já sair solando, né? Sair já. Aproveitando até o que você acabou de falar, qual que é o melhor momento de aplicar uma dinâmica? Ou né, do lado ali do estudante, existe o melhor momento para participar de alguma dinâmica ou é sempre na surpresa? Tipo, vem você e vamos aí, vamos ver o que acontece. É, eu acho que
na verdade, o estudante, né, o estagiário, vamos pensar assim, né, o estudante que está entrando na publicidade, geralmente ele entra como estagiário, ou ele entra como jovem aprendiz, ou ele entra como trainee, né, são as três possibilidades, ou às vezes ele entra até, eu já vi alguns casos que ele entra como um júnior, né, então ele já passou por esses estágios iniciais, e ele entrou como um júnior por quê? Porque durante a faculdade ele já fazia freela, né? Então ele já tinha algum contato com a área sem efetivamente ter trabalhado, mas ele era um freelancer, assim, e aí quando ele foi contratado ele já pulou alguns uns níveis. O que eu vejo é o seguinte, essa galera nova que está entrando, eles vão ser colocados de maneira natural dentro dos processos, né? E não é a pessoa que vai pedir, né? Geralmente é o gestor que vai convidar, que vai chamar. Então é natural, eles vão participar de reuniões de briefing, né? Vão participar de reuniões com o cliente também, dependendo da área que ele tiver, né? Se escolher o atendimento, essa frequência de reuniões com o cliente é alta, né? Se ele escolher a criação, ele vai ter mais frequências de reunião de brainstorm, né? Se ele escolher o planejamento, ele vai ter muitas reuniões de integração, né, entre as áreas, juntar a criação com a mídia, né? Se ele escolher a mídia, ele vai ter um tempo maior com veículos, né? Ele vai falar ali direto com veículos ou através das plataformas direto, como Facebook e Google, ou às vezes veículos mesmo, né? Rádio, TV, ele vai ligar, ele vai conversar, vai fazer reunião, vai receber o veículo na agência, né? O Matheus pode até falar um pouco disso também. Então, cada área tem as suas próprias dinâmicas, né? Então, cada área, dependendo da área que você escolher, tem suas dinâmicas próprias e que você vai ser colocado de maneira natural. Seu próprio chefe vai te chamar, Matheus, vem, vamos fazer uma reunião aqui. O veículo tal vem apresentar aqui, a rádio X vem apresentar o seu portfólio, a sua Media Kit. Então, é mais ou menos assim que acontece.